caiu novamente pelo Facebook, né? Mas nós vamos tá dando continuidade porque tá sendo transmitido pelo YouTube, né? Nem que depois nós compartilhamos lá o link do YouTube para os irmãos que não conseguirem entrar pelo YouTube, como eu tenho a dificuldade aqui. O irmão presbítero depois vai me ensinar a entrar pelo YouTube, né? Aí nós compartilhamos o link e os irmãos acompanham também, tá bom, irmãos? Mas vai dar tudo certo, nós cremos, né? Estão preparadinhos aí? Vamos começar agora? Pode começar. Então vamos começar. Estão preparadinhos? Então, na semana passada, nós combinamos que nós iríamos... Eu deixei aqui um texto, né? Que está lá em Mateus capítulo 5, no verso 48. Deixa eu ver aqui. Isso mesmo, no verso 48 de Mateus, Jesus concluindo um assunto. E ele conclui como? Dizendo assim, Mateus capítulo 5, no versículo 48, ele conclui assim: assim sendo, sedes vós perfeitos, como o vosso Pai que está no céu é perfeito, né? Então, assim sendo, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que estás nos céus. Então, isso está lá em Mateus, capítulo 5, no versículo 48. Se os irmãos forem como eu, né? Cada um tem um jeitinho de ler a palavra de Deus, né? Então, são experiências que a gente tem. Então, comigo funciona assim. Quando o Senhor Jesus começa a conversar comigo através da palavra dele, começa a me ensinar, sempre tem ali uma palavrinha-chave, né? Porque às vezes as pessoas, irmãos, têm assim que tem o desejo, por exemplo, de ser tem o chamado e o desejo de ser um pregador, né? De ter mais envolvimento com a palavra de Deus, ou então quando vê uma pessoa ministrar e o jeito que ela manuseia essa espada e fica, meu Deus, eu não vou ser assim nunca, né? Quantas vezes a gente percebe as pessoas, parece que aquilo não é possível para você. Mas o interessante é que quanto mais nós nos familiarizamos com a palavra de Deus, né? Quanto mais nós nos dedicamos a conhecer ela, uma fala chama a outra. Lembramos que na semana passada nós conversamos a respeito do que? De jugo, né? E para deixar preparadinho essa lição para hoje, veio essa fala de Jesus, assim sendo, ele já engatilhou, porque como se fosse uma continuidade da conversa. Então é assim que nós nos debruçamos na palavra de Deus. Nós vamos conhecendo e uma coisinha vai chamando a outra. Só que quando nós prestamos atenção, quando nós lemos atentamente, às vezes numa palavrinha, e se a gente nos interessar, a gente acaba descobrindo, né, e mergulhando cada vez mais, e o Senhor vai se relacionando mais através da palavra dele. Então, quando eu vou aqui para a palavra de Deus, eu vejo, assim sendo, eu me lembro que eu falei assim sendo o que, Jesus? Era um versículo que estava, né, numa apostila, né, assim sendo, sede vós perfeitos, mas assim sendo o quê? Aí nós vamos nos contextualizar, né? Porque Jesus aqui, ele diz que é para nós sermos perfeitos. Porque Deus é perfeito. O nosso Pai que está nos céus é perfeito. Aí, eu convido vocês que estão aí nos acompanhando, né? Se contextualizar comigo. Lá no capítulo 5, hoje nós vamos ler um pouco, tá? Vamos estar fazendo a leitura e vamos estar aqui conversando. Lá em Mateus capítulo 5, a gente vê... No capítulo 4, antes de chegar no 5, deixa eu ver aqui no 4. Minho vos fareis... Deixa eu ver. Onde que diz aqui? Caminho, queria ver aqui um lugar onde eu tinha lido, que mostra que... Deixa eu ver aqui no versículo 12 em diante, que diz assim... Isso aqui mesmo. Lá no capítulo 4, antes nós entrarmos no 5, no capítulo 4, no versículo 12, diz assim: Jesus, entretanto, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia.
E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naphtali. Assim, cumprindo-se o que fora dito pelo profeta Isaías. Olha o que foi dito pelo profeta Isaías no versículo 15, perdão. Terra de Zebulon e terra de Naphtali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz, e aos que estavam destinados na região e sombra da morte, a luz raiou. Ou seja, eu acho que foi na semana passada, no nosso estudo, eu citei a respeito disso aqui. Então, para a gente ter uma compreensão, né? Terra de Zebulon e Naphtali. Então ali está dizendo, o profeta Isaías profetizou que aquela terra dos gentios, iriam receber o quê? Uma grande luz. E Jesus, ele se manifesta como luz. Entendimento é luz. Quando nós buscamos a Deus pela palavra, a gente pode ver que a nossa mente ela vai se abrindo. É uma luz divina que vai acontecendo em nós. E nós vamos falar no capítulo 5 a respeito dessa luz aqui, né? Essa luz divina, né? Pelo nome do Senhor. Então, você veja que quando Jesus ele se encontra com Paulo a caminho de Damasco, ele se manifestou como luz, né? Então, ou seja, a luz, quando ela vem, ela mostra, ela evidencia tudo o que está acontecendo. Eu me lembro que eu acho que foi ainda na semana passada, eu falando a respeito disso, né? Que Jesus se manifestando como luz, foi sim na semana passada que eu falei, nós aprendemos lá que os judeus, né? Eles não acreditam na existência de demônios. Aí eu expliquei lá que no Velho Testamento a gente não vê manifestações demoníacas, a gente não vê citar, muito pouco a palavra diabo aparece. Né? A gente vê em Gênesis 3, né? Que eu quero trazer um respeito, qualquer dia um estudo a respeito da serpente, do início ali, né? Como tudo que eu costumo dizer, que antes de Deus derrubar o homem, ele primeiro precisou derrubar, presbítero Samuel, a serpente. Olha, antes, porque a gente quando ouve falar ou lê a respeito da serpente, parece que ela é um animal maligno. Não, a palavra de Deus vai falar que a serpente, ela era um animal que Deus fez. Não foi o diabo que fez a serpente. Então nós não podemos imaginar a serpente como algo que foi o diabo que criou a serpente. Não. Quem criou a serpente foi Deus. E criou com dom. E criou ela, né? Ela tinha cheio, e nós ainda vamos estudar a respeito disso, né? Cheio de dons. E tinha entre os dons que Deus deu para a serpente que o diabo mais amou, que era o poder de persuasão. Eu imagino o espírito, né, de Satanás olhando para a serpente. Essa daí na minha mão, ela é a ferramenta ideal para eu derrubar o homem. Então eu imagino Satanás ali, passando tempos e tempos ali, examinando, estudando. Eu ainda vou trazer esse estudo, que eu já ministrei a respeito a isso, como nós precisamos estudar o ambiente. Porque o inimigo faz isso, o reino das trevas faz isso. Ele estuda o ambiente para depois ele agir. E nós crentes temos mania de ir assim. Não, nós precisamos estudar o ambiente, porque Satanás, ele é estrategista. Ele estuda o ambiente. Eu imagino ele estudando a serpente, olhando e olha como ele chega. Eu imagino, porque a Bíblia não diz, ele chegando elogiando ela, e nós precisamos tomar muito cuidado. Eu mesmo, quando as pessoas vêm me elogiar, eu falo, olha, é Deus que fez, olha, foi Deus que me deu. Eu sempre dou a glória para Deus, né? Pra gente não tomar. Então eu imagino assim, a serpente, ela assim vai descendo com aquilo, né, eu imagino assim o diabo chegando a ela assim, elogiando, né? Porque primeiro ele precisou derrubar ela. Por quê? Porque ela tinha um dom, que era o poder de persuasão.
E ela trazia, eu vejo ali que parece que ela trazia a confiança de todos depositavam nela a responsabilidade. É assim que eu vejo no reino animal. Ela é mais ágil, ela é mais astuta, ela é mais sagaz. O que é isso? Astuto, sagaz, é esperto. Quando fala a serpente, o animal mais astuto do reino que Deus fez, olha, foi Deus que fez e Deus que deu o dom para ela. E ela era a mais esperta, a mais astuta, né? Então parece que eu vejo assim, tudo sendo depositado na confiança dela. O inimigo olhou, falou, isso aqui entre todos os dons dela, tinha um que o inimigo desejou, qual que era? O poder de persuasão, o poder de convencimento, né? Aí onde o Satanás se apodera dela, né? E usa ela para derrubar a mulher e na sequência o homem, né? Então eu vejo aqui, olha só, eu ainda quero trazer um estudo a respeito disso, né? E nós vamos passar por Jó, vamos passar até pelas cartas de Paulo, porque Deus já falou comigo a respeito disso, né? Então nós precisamos, nós estamos falando aqui que a gente não vê no Antigo Testamento a palavra diabo assim, ou possessões demoníacas. A gente não vê, né, problema ser tratado como possessões demoníacas, né? Por quê? Porque o judeu, ele não acredita na existência do demônio. Mas não é porque eles não acreditavam, era porque eles não tratavam que não existia. Porque tudo aquilo que você não trata, não quer dizer que não existe. O problema é que quando a gente vai abrir os nossos olhos para ver, o problema já está grande. Então, enquanto no Antigo Testamento não era ser tratado, né? Agora Jesus, que nós vamos estudar os 5, mas eu quero fazer essa introdução, né, por o finalzinho do capítulo 4. Então, não é porque não existia lá no Velho Testamento, né, que eles não criam, não tratavam que não existia. Porque Jesus, quando ele vem se manifestando como luz, aí parece que os demônios vão fervilhar, porque daí a gente vai ver, né, a mulher 18 anos encurvada, né, aquela doença dela era algo demoníaco. Nós vemos que Jesus, nós falamos isso na semana passada, né? O link ainda está em nossas redes sociais. Quem quiser ter acesso lá para se contextualizar mais sobre o que nós vamos falar aqui, porque nós vamos passar também todos os julgos citados lá, que na semana passada nós só lemos uns 3 versículos do capítulo 11 de Mateus, né? E falamos sobre o julgo de Jesus. Nós lemos lá e o resto nós só citamos o que vem na memória. Aqui nós vamos entrar um pouquinho mais a leitura a respeito daquele julgo. Por isso que a programação de hoje, o estudo de hoje é uma extensão da semana passada, né? E na semana que vem, já deixo aqui uma prévia, até anotei aqui, nós vamos estudar, ó, fica ligado aí, nós vamos estudar a respeito dos escribas e dos fariseus, né? Vendo da onde que eles descenderam, né? Nós vamos, ó, a lição da semana que vem, se Deus nos permitir, é para quem come mocotó. A galera da salada não vai aguentar. É para quem quer aprender mesmo. Então, quem quer aprender mesmo, a semana que vem nós vamos falar a respeito dos escribas, dos fariseus, como eles tratavam a respeito das leis, como eles defendiam a lei em nome do Pai, mas não faziam, né? Então, nós vamos conversar a respeito disso na semana que vem. Então, Jesus, ele se manifesta aqui, tá se manifestando como luz, e como luz, imagine um ambiente todo escuro, a gente vem meio que tateando, a gente não enxerga nada. A partir do momento que a gente põe o dedo no interruptor, a luz se acende e a gente tá vendo onde que tá os objetos. Se tiver algum inseto correndo aqui, a gente vai ver. A luz, ele manifesta tudo que tá nas trevas. Quando a luz se manifesta, fica evidente, fica visível para nós. E Jesus, ele entra nas terras de Cafarnaum, de Zebulon, e de Naftali. Ele entra e ele vem se manifestando como luz, né? Aí ele vai entrando lá e ele escolhe os seus discípulos, os 12. E quando nós agora vamos entrar aqui no capítulo 5, eu vou fazer uma leitura aqui. E aqui tem uma chave aqui que nós precisamos ver. Porque o capítulo 5, presbítero Samuel, ele vai falar o quê? A respeito, nós conhecemos como a respeito do Sermão do Monte. É como se Jesus subisse, é assim que nós entendemos
Agora vamos ver como que nós entendemos e que nós vamos entender realmente o que está acontecendo aqui. Era como se Jesus hoje subisse, não era assim que nós entendemos? Lá na Praça dos Leões, aqui na minha cidade, que não é da minha cidade, aqui nós temos uma praça Praça Fernando Amaro. Acho que dos Leões também tem aquele, como que é o nome daquele negócio que sobe ali? É coreto que fala? Coreto, né? Antigamente se usava-se muito aquilo, né? Pelos políticos, quando eles queriam falar, né? Eles subiam naquele coreto e eles conversavam e colocavam ali o que eles queriam explanar, né? Vamos imaginar como se Jesus chegasse aqui, assim que nós entendíamos, e agora nós vamos entender um pouquinho diferente aqui, observando à luz da Bíblia, né? Então a gente imagina, quando a gente vê o sermão do monte, parece que Jesus sobe num lugar elevado e dali ele começa a nos ensinar e começa a nos ministrar e tudo a respeito, né, dos assuntos, do que ele quer nos esclarecer. Mas quando eu abro o capítulo 5 de Mateus, eu vejo assim, olha, acompanha a leitura aí comigo. Vamos fazer essa leitura aqui do capítulo 5 de Mateus, do versículo 1 até o 12. Vamos conversar, vamos dar uma paradinha e depois que nós entender algumas coisas aqui, daí nós vamos dar sequência. No capítulo 5 e o versículo 1 a seguir, até o 12, nós vamos ler, diz assim: Jesus, vendo as multidões, subiu a um monte e, assentando-se, os discípulos aproximaram-se dele. E Jesus, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espíritos, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos insultarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vamos dar uma paradinha aqui e vamos voltar lá para o versículo 1 aqui. A gente vê aqui Jesus falando a respeito das bem-aventuranças, né? Jesus falando aqui a respeito das bem-aventuranças. E quando ele fala, por exemplo, assim, bem-aventurado os pobres em espíritos, pois dele é o reino dos céus, está dizendo assim, esses pobres em espírito, o que é esses pobres em espírito? É aquele sem desejo, é aquele que faz com amor, é aquele que trabalha na obra sem esperar nada em troca. Eu estava examinando o que é esse pobre em espírito. Não é pobre de espírito, é pobre em espírito. É aquele que faz sem esperar por uma recompensa, né? Aí diz assim, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são aqueles que fazem, né, que se doam, né, que não se limitam nas coisas do reino na terra, que não esperam uma recompensa. Porque deles, por que? Aí eu fico pensando, Jesus, por que o Senhor fala a respeito desse assunto? Quando nós entramos aqui
no versículo 1, é isso que nós precisamos aprender. Presta atenção aqui. Que como eu estava na introdução aqui, era como eu estava falando. Parece que Jesus, ele está falando, né? Porque a gente vê aqui uma grande multidão. Olha, Jesus, vendo as grandes multidões, subiu a um monte e, assentando-se, os discípulos aproximaram-se dele. Nós temos que entender aqui, como nós lemos aqui no terminal do capítulo 4, né, que Jesus aí, ele entrando ali, né, nas terras de Zebulon e Naftali, ele se manifestou como luz, né, aí, ou seja, tudo aquilo que, como eu falei agora, minutos atrás, né, aquilo não criam e não tratavam, mas porque não criam e não tratavam, não quer dizer que não existia. Sabe quando a gente não trata de um assunto, né? Parece que aquilo não existe ali, mas existe. É que você não dá atenção para ele, então ele vai tomando corpo, mas está escondido. Aí quando Jesus ele aparece, então quer dizer, os demônios eles fervilham. E daí Jesus vai curando, Jesus vai libertando, Jesus vai alimentando o corpo físico, Jesus vai alimentando o corpo espiritual, né? Jesus vai fazendo a obra dele. E pelos milagres que Jesus ia fazendo, o que ia acontecendo? Vinham se aproximando dele, né, por causa da fama, pelo que ele fazia. Entre os curiosos, vinham muitos necessitados, aqueles que necessitavam de cura, aqueles que necessitavam de libertação, aqueles que necessitavam de uma palavra, aqueles que necessitavam até mesmo de alimento. Né? Então eles vinham, aqueles que gostavam de ouvir Jesus falar, mas todos aqueles que se aproximavam de Jesus, os seguidores de Jesus, que nós temos que entender a diferença entre seguidor e discípulo. Nós temos que entender isso, o que é um seguidor e o que é um discípulo, né? O desempenho, a função, o propósito de Deus para os discípulos é que os discípulos tenham toda a consciência de fazer todos aqueles seguidores também um discípulo. É isso que nós vamos entender aqui. Porque ali tinha uma multidão. E era uma multidão. E quando a palavra de Deus fala a respeito de multidão, é multidão. Não é o que a gente vê aqui, né? Quando a gente sai ministrar, que a casa tá cheia e a gente, preguei para uma multidão. Não, multidão de Jesus, olha lá na multiplicação dos pães. Eu já falei isso aqui outro dia, né? Tinha 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Olha a multidão de Jesus. Né? Então aquela multidão vinham se aproximando de Jesus, passavam a seguir a Jesus, né? Veja bem, passavam a seguir a Jesus, mas não eram discípulos. E Jesus aqui, no capítulo 5, ele observa. Agora eu quero que vocês entrem na história comigo. Passem a entrar na história comigo. Jesus, ele observa, ele está caminhando, aquela multidão acompanhando, seguindo ele, eu imagino já há tempo, está seguindo Jesus. E Jesus, ele é um observador nato. Ele sabe tudo o que está acontecendo. Ele conhece o coração de cada um daquele que está seguindo ele. Jesus conhece. Agora, entra para a história comigo, imagina Jesus observando aquela grande multidão e conhecendo o coração daquela grande multidão, né? E ele, entre aquela multidão, ele separou 12, né? E esses 12, vamos dizer 11, né? Depois o Judas, depois lá na frente ele vai ser substituído, né? Mas ele vai preparar. Então ele olha aquela multidão, aquela grande multidão. Olha, Jesus, vendo as multidões, ele subiu a um monte e, assentando-se, os seus discípulos aproximaram dele. Então Jesus, ele observa a multidão. Ele conhece o coração da multidão, ele conhece a intenção, o desejo do coração da multidão. Aí, os seus discípulos estão ali à parte,
assentado. Quem que são os discípulos? São aqueles que vão estar incumbidos de dar continuidade ao Evangelho de Cristo. Os discípulos são aqueles que são treinados pelo próprio Cristo aqui nesse episódio, e que quando Jesus não estiver aqui mais, eles vão ter que dar continuidade. Então eles estão sendo preparados por Jesus Cristo. Aí Jesus, ele olha a multidão, conhecendo o coração da multidão, ele vai para os seus discípulos e começa a ensinar os seus discípulos. Então, todas essas bem-aventuranças que nós lemos aqui até o versículo 12, não foi para a multidão. Jesus não estava ensinando a multidão. Jesus estava ensinando os seus discípulos. Não era a multidão, né? Torna a falar. E Jesus, vendo as multidões, daí o que ele faz? Ele observa as multidões, conhecendo a intenção, o coração, né? Ele vai para os seus discípulos e começa a ensinar os discípulos. E a primeira bem-aventurança que ele diz, ele fala assim, olha, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Ou seja, Jesus, ele está falando para os seus discípulos que não iria ser fácil. Por quê? Retorno a dizer, porque o Senhor conhecia os seguidores. A multidão quem são? São os seguidores, são aqueles que vêm até Jesus. Eles ouvem falar de Jesus, eles veem o milagre de Jesus, vê o que Jesus fez lá com o irmão A, com o irmão B, com aquele coxo que estava desse jeito, com aquela pessoa que estava 18 anos encurvada, com a mulher do fluxo de sangue, né, há 12 anos que padecia, com a filha de Jairo. Ou seja, o povo, ele vai vendo o que Jesus vai vendo, vai ouvindo o que Jesus está fazendo e vão seguindo, porque pelo que Jesus faz. Mas nós aprendemos na semana passada, né, que o propósito de Jesus, né, é fazer com que a gente vá para debaixo do jugo dele, mas é para fazer aquela transformação de dentro para fora. Então eu tenho que ser uma seguidora de Jesus, mas conforme eu vou caminhando com Jesus, eu vou aprendendo dele, que é como foi falado na semana passada, que é humilde e manso de coração. Eu tenho que aprender dele, né? Então, para quê? Para que eu venha a ser transformado. Por quê? Porque o propósito de Deus conosco é lá no reino, né? Então aí o Senhor Jesus agora ele vai ensinar quem? A multidão? Não, Jesus não vai pregar para a multidão, porque era isso que a gente entendia, né? Que o Sermão do Monte, Jesus sobe em cima do monte e começa a pregar e começa a falar as bem-aventuranças. Não. Aí isso foi tão profundo pro meu coração, tão simples. É tão simples, mas tão profundo que eu olho, parece que eu tô vendo, né, aquela grande multidão ali seguindo ali, né, todo. E Jesus, ele pega, ele se afasta, se afasta da multidão, sobe um monte, seus discípulos sentam do lado, e agora eu falando com as minhas palavras, né, não com as palavras de Jesus, parece que eu vejo assim, olha, tá vendo? Sabe essa responsabilidade aqui que você está tendo com todo esse povo aqui, ó? Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Mas, bem-aventurado aqueles pobres em espírito, ou seja, aquele que faz sem esperar nada, porque Jesus, conhecendo o coração da multidão, sabia que por mais que os discípulos fossem trabalhar, o coração daquele povo era duro. Mas vocês precisam continuar fazendo, né? Porque vocês vão ter uma recompensa. Aí no verso 4 diz assim, bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Então olha, quando ele fala isso, então ele está dizendo assim, olha, vocês vão chorar. Imagina agora Jesus olhando para a multidão, falando para os discípulos, ó, vocês vão chorar, vocês vão ter que se doar verdadeiramente. No verso 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. O que é ter fome e ter sede de justiça? Isso é muito... Eu vivo isso na minha vida. É muito difícil, porque a palavra de Deus fala que Deus, ele ouve a oração de um justo. Veja bem, hein? Não tá nem falando, né? Deus aqui nem tá nem falando ao meu coração que eu tenho que ter 30, 40 anos de evangelho.
Eu tenho que ter 30, 40, 50 até o Jesus me recolher. Mas entre esse meu tempo, eu tenho que ser justa. Quando eu for julgar uma causa, eu tenho que julgar aquela causa conforme o que Jesus me ensina. Eu não posso aliviar pro meu irmão de sangue, eu não posso aliviar para o meu pai, não, eu tenho que olhar para a palavra de Deus, a mesma mensagem, se essa mensagem for dura, que eu ministrar para o irmão, eu tenho que ministrar a mesma palavra dura para o meu esposo, para o meu filho, mas só que o Espírito Santo, ele, quando nós somos fiel à palavra dele, por mais que a palavra seja dura, ele vai te abraçar, porque é a verdade. Quando a gente prega na verdade, quando a gente gera na verdade, não tem como ser contrariado, porque é a palavra do Senhor. Semana passada nós falamos sobre jugo, e quando Jesus, e nós vamos conversar aqui, vai dar tempo, né? Eu preciso frisar bem esses primeiros 12 versículos aqui, porque como na semana passada a gente falou a respeito do jugo de Jesus, né? Quando nós falamos lá, quando Jesus falava, ouviste o que foi dito, mas eu porém vos digo, né? Nós trabalhamos muito bem isso na semana passada, e até foi bom para a gente dar uma continuidade aqui, porque nós vamos ainda pincelar mais um pouquinho aqui, né? Então, quando Jesus ele fala, né, a respeito do jugo dele, né, como ele fala assim, olha, não adulterarás, mas eu porém vos digo, se você olhar com uma intenção, os outros rabinos que tinham um jugo, né, que estavam capacitados, porque você peguem lá o link e assistam novamente a lição passada, né? Eles passaram pela escola primária, passaram pela secundária, eles ingressaram numa escola rabínica para eles se tornarem um rabino futuramente, e agora eles falam assim, eu posso ter o meu jugo, eu posso, né, trazer seguidores para baixo do meu jugo e falar que é assim. Por quê? Porque eu estou autorizado para isso, né? Mas aí quando Jesus ele vem, nós aprendemos Jesus sendo um reprovado, que aos olhos dos fariseus não podia ter um jugo, mas Jesus tinha. E debaixo desse jugo de Jesus ele atraía multidão, e agora ele quer passar para os seus discípulos e dar continuidade para fazer essa transformação de dentro para fora. Veja bem, né? Então, quando Jesus falava, ouvisse que foi dito, né? Mas eu, porém, vos digo, esse eu, porém, vos digo de Jesus, é isso que nós precisamos entender. O verso 6 aqui, ó, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Ouvisse o que foi dito, assim, a lei, né? Segundo a lei, e depois sendo interpretada pelos fariseus. Mas aí Jesus falava assim, mas eu porém vos digo. Aí o que Jesus falava era tão profundo e era tão certo, que por mais que tivesse alguém que não aceitasse, não podia contestar, porque era a verdade. Então é isso que Jesus está ensinando os seus discípulos aqui. Tenham fome e sede de justiça, ou seja, sejam fiel a palavra do Senhor, sejam fiel aos meus ensinamentos, claro que com amor, claro com sabedoria, claro com conhecimento da palavra de Deus, porque eu amo Esdras quando ele fala, né, que ele decidiu conhecer a lei do Senhor. Eu acho isso tremendo. Esdras, eu decidi conhecer as leis do Senhor, a praticar e a ensinar. Eu acho isso lindo. Olha, eu conheço, eu decido conhecer. Aí não adianta eu conhecer e querer empurrar a goela abaixo de ninguém. Eu preciso conhecer e praticar. Porque quando eu conheço e eu pratico, eu aprendo a ter fome e sede de justiça, porque eu passo a praticar aquilo que Deus está me ensinando pela palavra dele. E quando eu conheço, eu pratico, nessa prática, nesse exercício de praticar a palavra de Deus, o que vai acontecer aqui? Eu vou tendo experiência, e quando eu for falar daquilo que eu conheci e eu pratiquei, o que vai acontecer aqui? Vai ter tanta convicção e tanta verdade que, por mais que seja dura, quem está ouvindo não tem como dizer não, mas não tem como contestar, porque é a palavra de Deus. Então, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, ou seja, você conheceu, você praticou, teve relacionamento comigo, aí no ensinar,
Eu não posso me acovardar, por quê? Porque quem vai estar dirigindo e operando tudo é o Espírito Santo de Deus. Ontem o nosso pastor Reginaldo, ele ministrando, e eu falo assim, é isso aí mesmo. Eu vejo, eu quero abrir um parênteses aqui para falar do nosso pastor presidente, quando ele ensina com tanta propriedade, eu amo ouvi-lo ensinar. Para quem não gosta de ouvi-lo ensinar, eu acho que eu penso assim, eu fico por dentro assim, falando, meu Deus, né? O povo que não gosta de ver o pastor Reginaldo ensinar fica num estreito. Porque é isso que eu tô falando aqui. Não tem como escapar, presbítero, porque é a palavra de Deus. Eu reconheço que existem palavras ali que é difícil. Mas é a verdade. Não é o desejo do coração do homem. Não é o desejo do meu... Não se molda ao... A palavra do Senhor ele não se molda ao homem, mas o homem tem que se moldar à palavra do Senhor, né? Por mais que o camarada queira retrucar, não tem como, porque é a palavra de Deus. Né? Então o que Jesus fala é: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Ou seja, seja fiel. Seja fiel. E ele vai ser... E olha, deixa eu falar uma coisa aqui. Ainda com parênteses lá, né? E usando a pessoa do nosso pastor presidente, pastor Reginaldo. Quem tem fome e sede de justiça, é aí uma visão que eu faço da palavra de Deus. Por isso que está aqui nas bem-aventuranças de Jesus. Lembre que eu falei aqui o início do texto. Jesus, ele olha a multidão, Jesus olha o povo, Jesus conhece a intenção com aquele povo, não é discípulos, são seguidores. Estão vindo por quê? Porque querem alguma coisa do mestre. Querem um milagre. Querem que Jesus haja em alguma causa. Mas Jesus quer muito além. Jesus, ele quer libertar, Jesus quer curar, Jesus quer dar providência, Jesus quer dar provisão. Mas Jesus quer que também eles sejam transformados. E transformação tem que ir para baixo do jugo dele. E quem que são os coitados que vão ficar incumbidos dessa responsabilidade? Os discípulos. Aí Jesus está falando para os discípulos: olha, vocês vão sofrer. Olha, vocês vão chorar. Olha, vocês vão ter que pregar. Vocês vão ter que ter fome e sede da minha justiça. E vão ter que se manter firme aí. Então Jesus está falando: não vai ser fácil para vocês. Então, eu não sei se vocês estão conseguindo me entender. Tá conseguindo me entender, presbítero Samuel? Sim, com certeza. Eu que falo assim, eu pergunto aqui. Você tá falando ali, eu tô olhando algumas coisas, eu tô pensando aqui, né? E procurando textos também aqui, né? Fique à vontade. Mas eu quero que vocês entendam. O que Jesus está falando aqui? Ele não está pregando para as multidões, como nós imaginávamos. Nós imaginávamos que Jesus está pregando, ensinando a multidão. Pode ler lá no texto, ó. E Jesus, vendo as multidões, subiu a um monte. Ele se reservou e foi conversar com seus discípulos. Jesus está ensinando os discípulos dele, que ele tá falando que não vai ser fácil para os discípulos quando Jesus não estiver mais ali. Como não foi, né? Como não foi e como não é, irmãos, até hoje. Para quem é incumbido a levar, a seguir adiante a palavra do Senhor Jesus. Porque quem é fiel à palavra do Senhor e precisa e tem, né, foi chamado, por isso que muitos foi chamado, mas poucos foram escolhidos, porque poucos foram escolhidos mesmo para ter esse espírito de coragem, porque é o Senhor quem dá, para tratar de assuntos delicados, para dizer, olha, vai ser difícil, mas Jesus, mas só que daí o Senhor, e ontem o pastor ministrando aqui, eu achei muito interessante que ele citou, né, que não é por força e nem por violência. Eu até anotei aqui no meu bloco de notas, falei, ó, já tenho mais um estudo lá para os celeiros. Porque realmente não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito de Deus. E tem uma palavra que o Senhor ministrou, está queimando no meu coração, e eu vou trazer para vocês. O Senhor, sabe, assim, uma palavrinha o Senhor ministra, e daí assim, o Senhor vai encaixando tudo ali, sabe? Eu falei, meu Deus, ó, já tem um estudo aqui. As pessoas imaginam assim, olha, eu vou orar pelaquela situação lá daquela família lá. Olha, se não é assim que funciona. Comigo não funciona mais assim porque eu entendi. Demorei para entender. Mas vê se não, às vezes não acontece isso com os irmãos. Eu vou orar. Tô orando pelo meu esposo. Olha, eu tô orando pelo meu vizinho. Eu tô orando pela minha tia que mora lá do outro lado do planeta. Eu digo lá no outro país.
As pessoas imaginam que eles oram aqui e as coisas acontecem lá. Olha só, não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Mas quem que o Espírito Santo vai usar para realizar as coisas? Então, eu oro por uma situação lá. Nós intercedemos, né? O Senhor, Ele ouve a minha oração. E o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que eu recebi, que age em mim, é Ele que me guia. O que Ele vai fazer? Ele vai mover a sua igreja, o organismo que somos nós, né? Aí nós, que somos cheios do Espírito Santo, você que é cheio do Espírito Santo, tem que se mover. Aí tem que se expor, aí tem que falar o que Deus coloca na tua boca, aí você tem que se envolver com aquela causa. Não é eu oro aqui e lá é resolvido, não. Eu oro aqui, Deus dá, nos proporciona situações pra gente ir até lá. Por isso que Jesus falou, olha, eu vou ao Pai, eu vou rogar ao Pai. Rogar, o que é rogar? É pedir com muita insistência. É pedir com muita insistência, porque o Pai não queria mandar o seu Espírito Santo desde Gênesis 3, quando Deus ele tirou da terra, para que o meu espírito não contenda comigo por causa do homem. Deus tirou o Espírito Santo da terra. Não morava, ele vinha, né, atuava nos profetas, nos reis, mas sempre, né, voltava ao trono do Pai. Né? E quando Jesus ele vai rogar, pedir, eu que falo, pedir pelo amor do próprio Pai, né? Que mandasse, enviasse o Espírito Santo, ele está pedindo, eu imagino Deus fala, não, mas eu tirei, eu falei, eu prometi que nunca mais, sou eu aqui ó, fazendo exegese do texto. Parece que eu vejo Jesus falando, Senhor, mas o Senhor não vai mandar para o mundo, o Senhor vai mandar para a minha igreja que eu tirei do mundo. Então o Espírito Santo ele vem para a igreja, aí ele começa a nos direcionar, a nos guiar, mas para ele agir, olha, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, é isso aqui, para ele agir, ele vai usar quem? Ele vai me usar, ele vai usar o presbítero Samuel, ele vai usar você. Só que pra gente, tem muitas pessoas que é cheio do Espírito, mas tem causas que não quer trabalhar lá porque vai se expor, vai sofrer, vai receber pedradas. Mas Jesus ele fala aqui, vocês serão bem-aventurados. Bem-aventurados, vocês serão fartos. Vocês serão consolados. Vai chegar o seu dia que vocês serão consolados, vocês herdarão o reino dos céus, vocês serão fartos. Olha, bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O que Jesus está falando aqui? Lembre aqui da nossa dinâmica. Jesus está olhando para um povo difícil e está aconselhando os seus discípulos. Então, quando ele fala assim, olha, bem-aventurado os misericordiosos, o Jesus em entrelinhas está falando para eles, olha, vocês vão ter que exercer misericórdia, porque esse povo aí não é fácil. Vocês conseguem compreender? Quando ele fala bem-aventurados misericordiosos, ele está falando, ó, vocês vão precisar exercer a misericórdia, vocês vão ter que ser misericordiosos. Então, se Jesus está alertando que eles vão ter que ser misericordiosos, é porque o povo vai ser muito difícil. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Ou seja, tem que ter pureza de coração. Bem-aventurados os pacificadores, vocês vão atuar no meio de contendas e o teu propósito, não perca esse propósito, você vai ter que ser pacificador. Imagine com todas essas bem-aventuranças que Deus está ensinando para os discípulos, não para o povo. Eu concluo o versículo 12 aqui dizendo assim, olha, eu estou colocando uma bomba nas mãos de vocês. Aí quando nós entramos aqui no verso 13, que agora eu vou fazer a leitura, eu acho que os irmãos entenderam, né, aqui que Jesus está ensinando os discípulos e não a multidão, e dizendo, ó, vai ser difícil para vocês, não vai ser fácil. Hoje em dia todo mundo quer ser alguma coisa aqui na terra. Esquece, parece que é o reino de Deus. Todo mundo quer um cargo, todo mundo quer uma posição, né? Mas quando a gente olha, Jesus está prestes a colocar esses homens aqui a evidência. Mas Jesus está falando, e não é diferente dos nossos dias, irmãos. Todo aquilo que Deus confia nas nossas mãos, nós temos um preço a pagar.
Não é fácil. Às vezes as pessoas olham a gente... Não é fácil, por quê? Porque nós temos que realmente exercer aquilo que Deus quer que nós façamos. Aí, veja bem que ele falou das suas bem-aventuranças para os discípulos, e todo o que ele vai apresentar aqui ainda continua sendo para os discípulos. Para quem? Para aquelas pessoas que Deus escolheu, né? Muitos foram chamados, mas poucos os escolhidos, que Deus escolheu para ser um discípulo, aprendendo, tomando o jugo do próprio mestre, indo para debaixo do jugo do próprio Jesus Cristo, e para depois, quando Jesus não estivesse aqui, continuar pregando o evangelho de Deus com a mesma fidelidade, com base do quê? Em tudo aquilo que Jesus ensinou. Aí agora ele vai tratar o quê? Olha, como ser o quê? Um cristão, como um cristão deve ser, ou seja, luz e sal. Ele fala assim, olha, vós sois o sal da terra. Vós quem? A multidão? Não, o discípulo, né? Vós sois o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, com o que há de temperar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisoteado pelos homens. Veja bem, eu vejo aqui ele fala a respeito de sabor, de tempero, quando ele fala a respeito do sal. Mas eu gosto de usar muito o poder da conservação que o sal tem, né? A gente sabe, né, que os antigos usavam muito sal também para conservar, né? E eu olho assim, eu falo assim, uma vez o Senhor falou no meu coração, o mundo não apodreceu porque aqui nessa terra ainda existe sal. E quem que tem o sal é aquele que guarda a palavra de Deus, irmãos, e é fiel à palavra de Deus. Pede direção. Pede auxílio ao Espírito Santo, né, para ministrar essa palavra com amor, com sabedoria. Tudo que a gente faz com fidelidade a Deus, Deus honra. Então ele fala, vocês são sal. Ele vai falar que, olha, vocês são luz, né? Às vezes a gente olha, as pessoas querem brilhar tanto. Esses dias eu converso muito com o Senhor, eu falo, às vezes as pessoas querem brilhar. A maior maneira que a gente tem de brilhar é quando nós somos transformados por Jesus. Quando nós vamos para baixo do jugo de Jesus, que a gente aprende como que eu sou um cristão, quando as minhas obras internas, né, quando houve a transformação, ser parecida com as de Jesus, aí eu me tornei uma cristã, aí eu penso assim, olha, quando Jesus ele está em nós, quando as obras de Jesus estão em nós, eu não preciso fazer esforço nenhum para brilhar. Porque, na verdade, não sou eu quem brilho. É quem brilha, é Jesus em mim. Então, quando é Jesus que brilha em mim, mas nem que eu não queira aparecer, eu vou aparecer, porque quem aparece não sou eu, é Jesus. Olha que interessante isso. Tem pessoas que é tão assim, né, que tá em destaque, que quer se preocupar em brilhar. Se você for para baixo do jugo de Jesus e deixar Jesus viver as obras, deixar Jesus te transformar, é Ele que vai brilhar, não é você que vai brilhar, não sou eu que vou brilhar. Só que se Jesus brilhar em mim, é impossível eu não aparecer, nem que eu não queira. Eu conheço uma irmã da minha congregação, a irmã Joseli, eu já mando aqui meu abraço, meu beijo pra ela. Ela é uma pessoa tão simples, ela é tão de Deus, eu fico pensando, mas nem que essa mulher se cubra, ela não tem como ela não brilhar, porque quem brilha é Jesus nela. Olha que interessante, vós sois a luz do mundo. Aí, olha aqui, aí ele vai tratar, lá no verso 17 em diante, a lei se cumpre em Cristo. E tudo isso, ele é para quem? É para os discípulos, hein? Olha só, aí ele fala assim, não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. Com toda a certeza vos afirmo que até que os céus e a terra passem, nenhum ou o mínimo traço se omitirá da lei, até que tudo se cumpra. Jesus está falando assim, eu não vim para não cumprir a lei, para anular a lei. Eu vim realmente para fazer se cumprir a lei. Por quê? Porque a lei aparentemente estava sendo cumprida, né? De fora, como tudo que nós conversamos na semana passada, de fora para dentro. Mas
de dentro para fora não estava sendo cumprido, né? No verso 19, eu até anotei aqui, grifei a lápis, disse assim, olha, qualquer, pois, é isso aqui, ó, que ontem eu estava estudando, eu até grifei a lápis porque eu quero trazer um estudo muito, vai ser muito, eu vou precisar de tempo para esse estudo de semana que vem, porque vai ser poderoso para as nossas vidas. Olha, qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino do céu. Porque vos digo que, se a vossa justiça, preste atenção aqui, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. E semana que vem nós vamos conversar a respeito da justiça dos escribas e dos fariseus, de quem eles descendem, né? O que foi profetizado para eles lá atrás, lá em Gênesis 49, quando o pai Jacó chamou os filhos, que falam que Jacó foi abençoar os filhos. O que ele fez? Ele não foi abençoar, ele foi prognosticar, ele foi predestinar. Por quê? Tudo que Jacó, ali não é bênção. As pessoas falam, porque Jacó abençoou os seus filhos antes de morrer. Ali não, ele não abençoou. Ele preveu o que aconteceria futuramente pela o que eles fizeram lá atrás, como os filhos. E daí ele vai falar com Simeão e com Levi. E por isso que eu disse no começo o estudo da semana que vem é para quem come mocotó. Galera da salada não vai aguentar. Mas é necessário, nós vamos entender quem eram os escribas e os fariseus. Jacó, lá em Gênesis 49, ele já deixou apontado o que queria acontecer, previsto pra gente, né? Então ele fala aqui que a nossa justiça, ele diz aqui para os discípulos, a vossa justiça ela tem que exceder as dos escribas e dos fariseus. Por quê? Porque os escribas e fariseus, eles matam em nome do Pai. Mataram Jesus em nome de Deus. Olha bem, nós vamos conversar a respeito disso aqui. Aí ele vai tratando aqui, nós já vamos terminar. Aí, veja bem, a partir do verso 17, perceba que ele ensinou as bem-aventuranças. Aí ele falou para os discípulos que qual é a condição que ele tem que ser, sal e luz. Aí ele fala, olha, eu vim para se fazer cumprir a lei, e vocês vão dar continuidade de tudo que eu estou ensinando vocês aqui. É para os discípulos, não é para o povão. Vocês vão dar continuidade, e para quem que vocês vão ensinar? Para aquele povo lá. Mas para vocês ensinar tudo isso daqui, vocês vão, as bem-aventuranças, vocês vão sofrer, vocês vão chorar, vão se sentir só, né? Mas vai ter uma recompensa. Não vai ser fácil, por isso que foi escolhido. Quando chega no 27, Jesus, veja bem, olha, lá dos julgos, Jesus vai tratar a respeito de adultério no coração, tudo isso aqui nós conversamos semana passada, por isso que não é necessário nós nos aprofundar nisso aqui. Pergunta. Uma pergunta aqui, Luciane, bem-aventurados, né? Esse bem-aventurados quer dizer o quê? Feliz. Feliz, que lá ele vai ter uma recompensa. No tempo vindouro ele vai ter uma recompensa. Vai passar por aquilo, né? Eu tenho até aqui um texto aqui que o escritor diz assim que muitos... no dia de hoje as pessoas relacionam muitos fatores à felicidade. Saúde, beleza, sucesso, paixão, riqueza. Tudo isso pode trazer uma sensação de felicidade, porém passageira e corruptível. Mas aqui na bem-aventurança, né, Jesus falando, parece que ele está dando aquela receita de bolo, né? Uhum. Né? Uma receita do bolo que é uma massa só, mas com vários ingredientes. E que tudo que ele possa procurar aqui na terra não vai chegar o que o Senhor tem. Imagina lá no reino. Por isso que quando fala-se a respeito de galardão, né? Uhum. Meu Deus, quando a gente faz aqui na terra, porque é um compromisso que Deus deu aqui para os seus discípulos e continua dando para quem o Senhor escolhe nos dias de hoje,
muito tremendo. O compromisso de levar a palavra de Deus, amados, e Deus, presbíteros, Ele coloca em nosso coração. Não pense quando um pastor te ministra, quando Deus separa uma pessoa para te discipular. Às vezes aquela pessoa tem uma palavra que é isso que o inimigo ele apresenta para você como pesada. Não é pesada, porque é vida. Os profetas, eles sofreram tanto. Jesus fala no capítulo 4, quando ele fala que o profeta ele não tem honra a não ser na sua própria pátria, ele cita assim, por um acaso, está lá em Lucas 4, ele fala assim, por um acaso, né, nos dias de Elias, olha, presta atenção, né? Quando não houve lá a chuva, quando estava seca, por um acaso em Israel não tinha muitas viúvas padecendo fome? Para que Deus mandasse Elias para ir lá para Serepta. Por quê? Porque Elias era um profeta poderoso nas mãos do Senhor. Mas ali em Israel, se ele fosse presbítero para qualquer viúva ali pedir, falar, olha, faça um bolo, só tem esse de farinha, faça primeiro para mim. Nunca que elas iam dar. Os da casa do pai. Nos dias de Eliseu, por um acaso, não tinha muito leproso, são palavras de Jesus, está lá em Lucas 4, não tinha muitos leprosos em Israel nos dias de Eliseu? Pois é, mas Deus precisou, porque não pense que foi ele, não pense que foi Naamã que foi lá, foi tudo por vontade de Deus. Deus precisou, né? Fazer com que Naamã fosse lá, olha, aparentemente, né, alto, pegasse uma menina de Israel, colocasse dentro da casa dela, né? Para que aquela menina falasse, olha, lá em Samaria tem um profeta e ele pode curar o meu Senhor. Por um acaso, Jesus que fala, não é a irmã Luciane, por um acaso em Israel não tinha um monte de leproso, mas Deus trouxe Naamã, o sírio, e foi purificado. Por quê? Porque em Israel as pessoas não costumam, quando falam que não, Jesus fala que não existe um profeta sem honra, realmente isso acontece nos dias de hoje também, porque as pessoas da casa, eles não recebem porque não recebem a palavra do profeta, que parece dura. Imagine época de fome, vem quantas vezes, quando eu era nova na palavra, eu falava, poxa vida, uma viúva, um homem vai lá, né? Um servo de Deus tirar o último da viúva quando a gente não tem conhecimento. Não parece pesado isso? Né? Porque as pessoas, eles veem os profetas como se tivesse algo para dar. E quando o profeta pede? Né? Então, o Senhor fala aqui, ó, é pesado para quem tem o compromisso, para quem tem, né, o chamado de Deus foi escolhido para levar, é muito pesado. O nosso galardão mesmo, presbítero, é no céu. Só que Deus fala que não se compara, é lindo. Eu quero entender essa parte que você me deixou agora. Bacana isso. Tomara que... Você fala assim que existia várias viúvas em Israel e depois você falou vários leprosos também em Israel, mas Deus trabalhou para manter o profeta com a vida de outras pessoas, de outras nacionalidades. Por quê? Porque, pelo que eu entendi, né? É o coração, a dureza, porque eles conheciam a lei, né? Então, alguém que conhece a lei, que conhece a palavra, muitas vezes, é pior para receber uma palavra direcionada de Deus, posso dizer assim, não sei se do que uma pessoa que quando chega de fora. Exatamente. E isso, e as pessoas... E olha só, nós estamos falando de Elias, nós estamos falando de Eliseu, nós falamos de Jesus Cristo, nós falamos... Veja bem, e contudo essa pessoa ser duro, se a gente for agir na carne, se o Espírito de Deus não for conosco, não dá vontade de falar, como diz pedir licença aqui para os irmãos, como diz a minha líder lá da Vila Paranaguá, não dá vontade de falar que se lasque. Mas não, Deus põe um amor no coração de quem é chamado e escolhido para fazer essa função tão grande, tão grande, tão grande, que por mais que a gente é moído, cuspido, falado mal, Deus coloca um amor que a gente fica ali insistindo, porque a gente aprende, quando a gente é transformado, foi para baixo do jugo de Jesus, aprende, a gente não quer que aquela pessoa se perca. Então a gente passa por tudo que Jesus fala aqui nas bem-aventuranças até o 14, até o verso 12, do 1 ao 12, do capítulo 5 de Mateus, do 1 ao 12. É difícil, mas o servo do Senhor está ali.
estão te humilhando, mas o servo com humilhação, um servo do Senhor que entende, né, que foi para baixo do jugo do Senhor, que foi transformado, ele tá ali. Quantas vezes a pessoa fala, poxa, mas você não cansa de dar tua cara a tapa? A gente tá dando a nossa cara a tapa por quê? Porque nós conhecemos aqui o que Jesus fala, se te der um tapa na tua face, você dá, e as pessoas estão ali e você não consegue, porque é o Senhor que te coloca ali. E a gente fala, não tem recompensa. Jesus está falando, tem recompensa. E há um mistério muito grande nessa recompensa de Deus, porque a gente olha para a terra e começa a imaginar, eu vou, né? É muito maior do que a gente possa imaginar. O que será que nós vamos receber do Senhor? Porque vai ter uma diferença. Vai ter um diferencial. O Senhor Jesus fala que vai ter um diferencial. E eu não sei o que é. Tem muitos que falam, mas se eu somente passar pela porta e entrar lá, não, mas Deus fala que tem algo muito maior, muito mais precioso. Isso aí é um mistério que nós só vamos saber quando nós estiver lá na glória com Cristo. E aqui, irmãos, vamos concluir aqui, como eu estava falando, nós falamos de lei, aí Jesus trata a respeito do adultério, tudo isso foi falado semana passada. Olha, o casamento é sagrado, Jesus ele vai falar. Eu achei aqui acho que é nesse versículo que eu quero ler aqui. Eu achei isso muito importante. Olha só, o casamento é sagrado, diz aqui na epígrafe da King James. Diz assim no 31, olha. Foi dito também, aquele que se divorciar de sua esposa deverá dar a ela uma carta de certidão de divórcio. E nós conversamos isso lá atrás, né? Que quando, lá no Mateus 19, né, quando os discípulos foram falar com Jesus, né, mas o que o Senhor acha do divórcio? Por quê? Porque ali eles tinham, no jugo daquele rabino tinha, né, tinha o Shammai e tinha o Hillel. O Shammai, ele era mais liberal. O Hillel, o Hillel era mais liberal. O Shammai já era mais rigoroso. Se eu não me engano, o Hillel falava assim, se a mulher não soubesse fritar um ovo direito, podia dar a carta, de divórcio para ela, né? O Shammai não. O Shammai já dizia que só em caso de violação de uma só carne, só em caso de traição, só em caso de porneia, né? Então, se Jesus fosse para baixo de algum jugo, Jesus iria para baixo do Shammai, né? Porque aí Jesus está falando aqui, olha, no 31, foi dito também, aquele que se divorciar de sua esposa deverá dar a ela uma carta de divórcio, ou seja, esse era o jugo dos fariseus. Eu, porém, vos digo, qualquer que se divorciar da sua esposa, presta atenção nisso aqui, olha o jugo de Jesus, como eu disse que é difícil. Qualquer que se divorciar da sua esposa, exceto por imoralidade sexual, ou seja, traição, vamos dizer assim, faz com que ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério também. Olha o jugo de Jesus. Viu por que eu falo que o jugo de Jesus é só quando a gente tem o Espírito Santo mesmo? Não é fácil, porque, digamos assim, a mulher, ela, digamos, se o homem deu a carta pelo jugo dos fariseus, deu a carta de divórcio pela mulher, eu casei com ela não me traiu, mas ela tem uma personalidade difícil que eu só fui descobrir depois que eu casei. Não quero mais, a lei diz, porque pela interpretação, né, a lei dada a Moisés diz aqui, tal, eu vou me divorciar e pra mim tá tudo certo, não tô pecando. Aí Jesus fala aqui, eu porém vos digo, essa pessoa que divorciou daquela mulher, não porque ela adulterou, mas porque ela não atendeu às expectativas do esposo, seja lá pelo quê, esse homem ele tá fazendo de sua mulher uma adúltera. Olha como é profundo isso. Se divorciou só por falta de afinidades, não teve adultério aqui na conversa. Mas quando ele se divorcia, daí quando ela casa bonitinho no papel com um outro homem, ela está adulterada, porque pela lei de Deus ela foi casada com o primeiro. Então o jugo de Jesus, ele é difícil. Só que, olhando para essa visão de Jesus, o que ele vai ensinar? Ele vai nos ensinar o quê? Nós sermos mais experientes, nós temos mais fé, começamos a crer em Deus, pedir mais em oração, né? Buscar mais a Deus. Para quê? Porque o Senhor, ele é poderoso para entrar em qualquer causa e restituir. O Senhor é poderoso para entrar na tua família, na minha família, na família que necessita, restituir. Mas só que para o jugo dos fariseus, eu vou lá, é melhor eu me separar e eu caso de volta e minha vida está bem toda a vida. Mas Jesus fala, se você vier a mim, se você orar a mim, se você procurar
é viver todos os ensinamentos que eu te dou, eu posso entrar na tua casa e mudar a tua história, mudar o teu casamento, eu posso fazer, né? Então, olha, o jugo de Jesus é um jugo que traz transformações. E tudo isso ele está ensinando para quem? Para os discípulos. Para que ele está ensinando os discípulos? Para os discípulos ensinar para aquela multidão, lá do início do versículo 1, lá do capítulo 5. Vai ser difícil ensinar isso aqui para aquela multidão, mas eu estou treinando vocês. E vocês vão ter que estar firmes. Aí ele vai falar, né, sobre os votos e juramentos. Vai falar sobre jamais use vingança. Ou seja, ele fala assim, né? Aquele, nós falamos, ao visto que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Mas se alguém te ofender com um tapa na face direita, voltar-lhe também a outra. E se alguém quiser processar-te e tirar a tua túnica, deixa que ele leve também a capa. Ou seja, olha, renunciar. Aí o Senhor ele vai trazendo aí todos aqueles julgos, tudo aquilo que nós falamos na semana passada, que parece ser pesado, e se a gente olhar, parece que nós não conseguimos cumprir, a gente não consegue, mas quando nós temos o Espírito Santo de Deus e nós deixamos Jesus nos transformar, é possível, né? Aquilo que humanamente olhando parece que não é, mas quando nós deixamos o Espírito Santo de Deus em nós, é possível. E quando ele termina, aqui tem algo aqui também que eu acho bem interessante, né? Olha só, ouviste o que foi dito, antes da gente finalizar, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, né? Então, o que os fariseus ensinavam? Olha, ame o teu próximo e ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiará o teu inimigo. Esse é o jugo dos fariseus, jugo de Jesus. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que te perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai, que está nos céus, pois que ele faz raiar o sol sobre os maus e os bons, né? Os maus e derrama chuva sobre os justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos igualmente assim? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis de notáveis? Não agem os gentios também desta maneira? Aí vem, né? Aí vem o famoso o versículo que nós lemos lá, né? Então, olhando para... veja bem, agora, antes nós concluirmos aqui com o versículo da semana passada. Assim sendo, sedes vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. E quando eu li esse versículo, eu falei, assim sendo o quê? Que daí eu fui para a introdução e eu fui me contextualizar e aprendi aqui que Jesus está ensinando os discípulos, aqueles que estão incumbidos de pregar para aquela multidão e fazer com que aquela multidão também se torne discípulos. E Jesus está falando para eles, não vai ser fácil, mas é possível. Aí o Senhor apresenta e discipula todos aqueles discípulos debaixo do jugo de Jesus. E ele conclui assim, quando a gente olha para tudo isso daqui, fala, tô perdido, não vou conseguir. Jesus fala assim, sedes perfeito, tem como, e ainda não de qualquer jeito, com perfeição. Porque se eu digo que eu tenho Jesus, né? Se eu digo que sou filho do Pai, do mesmo Pai de Jesus Cristo, o meu irmão, o primogênito dos irmãos, né? Eu tenho que ser perfeita porque Ele é perfeito, né? Então ele diz assim sendo, sedes vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai que estais nos céus. Então é possível, duro, pesado, mas é possível, irmãos, é possível, amém? Uma pergunta. Os judeus tinham os 10 mandamentos no coração, na mente, nas suas atitudes, né? E
que Jesus certamente foi questionado. Estou vendo aqui. Certa vez Jesus foi questionado. Todos os mandamentos, qual é o mais importante? Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2. Ele dividiu os 10 mandamentos em 2 partes principais: amar a Deus e amar o próximo. Isso, certo? Isso, certo. Então eles tinham tudo isso guardado, tinham conhecimento dos 10 mandamentos assim, mas Jesus veio e dividiu os 10 mandamentos. Ele não aboliu, ele dividiu em 2: amar a Deus e amar o próximo. Daí é fácil na questão, né? Meu Deus, eu tava com... Quando eu vi minha esposa aqui me avisando, já vi que o meu microfone tá fechado. Então, aqui, eu estou vendo aqui, eu li um texto, Jesus foi questionado. De todos os mandamentos, quais o mais importante? Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2. Ele dividiu 10 mandamentos em 2 partes principais: amar a Deus e amar o próximo. Então os judeus, eles tinham os 10 mandamentos guardados no coração, na mente, nas suas atitudes, na família e tudo, né? E daí ele ouve uma palavra que Deus resumiu os 10 mandamentos em amar a Deus e o próximo, né? Em 2 partes. Ele não aboliu os 10 mandamentos, né? Mas ele dividiu aí em 2 partes principais, que é amar a Deus. E será que nessa parte, assim, meu pensamento, é uma pergunta, amar a Deus é fácil, até mesmo em falar, né? Mas agora, essa atitude, amar o próximo, aí barra, né? Barra, e assim, ó, é impossível eu dizer que amo a Deus ou que cumpro os mandamentos de Deus se eu não amar o meu próximo. Porque daí, você veja bem, ele é questionado, né? Qual é o maior de todos os mandamentos? E entre todos os mandamentos que Jesus citou aqui, e pelas observações dos fariseus, né? Não roube, não mate, não prostitua, né? Seja dizimista. Ou seja, aí Jesus fala assim, olha, se eu amar o meu próximo, mas amar não de qualquer jeito, como a mim mesmo, eu jamais vou roubar ele, eu vou matar ele. Olha só que ele resumiu os 12, né, em 2. Então ele resumiu por quê? Porque se eu não amar, mas verdadeiramente, por isso que hoje em dia a gente observa muito, né? As pessoas falam que é tanta coisa e a gente olha, né, pelos seus frutos, né? A partir do momento que, se eu não sou misericordiosa com o meu próximo, e quando eu falar próximo, não é o meu pai, a minha mãe, o meu filho, o meu esposo, né? É aquele que te faz mal, né? Se eu não criar um relacionamento, né, de amor com aquela pessoa, eu jamais vou vou cumprir os outros mandamentos, porque todos aqueles outros mandamentos são mandamentos para socializar o camarada na sociedade. Para fazer os mandamentos dos fariseus para, digamos assim, para você colocar aquela pessoa ali e ele se socializar com os demais. Então não faça isso, não roube, não mate, não prostitua, não faça, respeita as pessoas. Mas se eu não amar verdadeiramente ali o meu próximo, automaticamente eu não tenho amor. Então eu não cumpro os mandamentos de Deus. É falso. Então Jesus ele rompe uma falsidade, né, que estava acontecendo ali. Então eu preciso fazer com que essa transformação venha de dentro, e a partir do momento que eu amo o meu próximo como a mim mesmo, automaticamente eu vou amar a Deus. Porque é impossível, isso é muito sério, se eu não amar. Isaías 58, meu Deus, dá uma lição, né, a respeito disso, né? A partir do momento que eu amo o meu próximo, né, que eu desato o jugo, em Isaías 58, se eu não me engano, no verso 5, ele fala que de ti desapontará uma luz que alcançará a aurora. Quando eu aprendo, Isaías 58, ele é outro que dá um soco no estômago da gente. Porque o povo era crente, presbítero. Eles iam para a igreja, eles se vestiam de pano de saco, eles cultuavam, eles faziam toda a liturgia do culto.
Aí eles ficavam reclamando que Deus não respondia a eles. Aí Deus fala assim: Isaías, venha cá, grita para esse povo, mas berra em plenos pulmões, né? Vocês, olha só, vocês vêm para minha casa, né? Vocês fazem tudo certinho, vocês se vestem de pano de humilhação, vocês me dão culto, olha. Vocês me dão culto. Mas sabe qual que é o problema? Quando chega no final do vosso jejum, que culto ali o Senhor trata como jejum, quando chega no final, vocês se esbofeteiam. É falso, é um culto falso. Então agora vocês aprendam a desatar o jugo, né, da justiça. Vocês aprendam a vestir, alimentar as viúvas, vestir o nu. Aprendam, ou seja, cuidar do próximo. Que se eu aprender a amar o próximo, que é isso, Isaías 58 é amar o próximo. Quando eu faço essas obras, eu não preciso ficar esperando a bênção chegar. Eu não preciso, porque fala assim que de ti desapontará uma luz que alcançará a aurora. E até em terra árida eu tenho provisão. Isso é tremenda essa palavra. É tremenda. Amar o próximo é uma chave que nós... E é muito difícil, porque geralmente esse próximo, como ele é o nosso inimigo, é aqueles que quer o nosso sangue, que quer a nossa... que a gente sofrer, por isso que a gente não rompe. E eu creio assim também, Luciane, que nós pensamos muito em nós mesmos, né? Uhum. Principalmente nesse tempo consumista, né, que nós vivemos, é difícil você parar, né, parar e pensar no próximo, porque você só pensa em si próprio. Se renunciar por causa, né, e as pessoas que quem tem esse dom aí, ó, de cumprir esse mandamento, ele não é entendido por outras pessoas. Eles não são entendidos, sabe? As pessoas não entendem o que a gente, né, que a gente renuncia à nossa vida, né? Porque aí os de fora ficam falando assim: mas olha, daqui um pouco, olha, viu, você fez tanto por fulano te traiu, fulano te humilhou, vocês achando que a gente faz para os outros em troca de alguma coisa. O verdadeiro filho de Deus, o verdadeiro cristão, tudo que ele faz por amor a Deus. E o que Deus vai nos dar, homem nenhum vai nos dar. Nenhum. O nosso galardão no céu é só a gente chegando lá, a gente vai descobrir o que o Senhor vai nos recompensar, porque vai ser tremendo. E os de fora, o mundo, ele não consegue receber, os de fora não conseguem entender. Até mesmo aqueles que se dizem ser de dentro, né, mas é movido pela ambição, ainda não... tá dentro da casa, mas tá como seguidor, não tá como discípulo. O seguidor, ele vem porque ele quer alguma coisa em troca, né? Ele não está como discípulo, ele não entende a vida e a obra de Deus na vida de um discípulo. Inclusive, eu quero parabenizar, irmãos. Eu peço um tempinho que isso o Senhor desceu no meu coração agora. Eu ergo as minhas mãos, eu parabenizo você que foi escolhido para ser um discípulo do Senhor, que entendeu o chamado de Deus para a tua vida, que é ide, pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, você que tem o compromisso de levar o evangelho do Senhor, né? E eu sei, o Espírito de Deus me faz eu perceber isso. Eu sei que você sofre, eu sei que não é fácil, eu sei que estão te cuspindo, estão falando mal de você, mas você é envolvido com um laço de amor tão grande, sabe por quê? Porque você entendeu o que Jesus, lá no Sermão do Monte, que não foi para o povo, mas foi para os escolhidos, você entendeu, assim como os discípulos do Senhor Jesus entendeu, porque se eles não tivessem entendido, né, eles teriam sido dispersos e não teriam continuado a obra do Senhor, né, como né, até cantado, né, ontem inclusive foi citado, né, a Mara Lima, né, tem um louvor que fala semente do sangue, o nosso pastor citou ontem, viu como eu sou ligadinha no que eu guardo a palavra no meu coração, né, realmente, ou se hoje nós estamos aqui, porque teve sangue, além do sangue precioso de Cristo, além do sangue precioso de Cristo, teve também sangue precioso daqueles que Cristo escolheu,
e viu e capacitou e viu neles que eles eram capazes para suportar tudo aquilo, ser mortos, para que hoje nós tenhamos aqui, estejamos aqui pregando o evangelho. Então hoje eu estou aqui como uma discípula do Senhor Jesus. Eu quero pregar para discípulos do Senhor, e também quero fazer do povo também discípulos de Jesus. Por quê? Porque esse é um compromisso, esse é o nosso compromisso. E eu falo com muita convicção, não é fácil. Então eu louvo a Deus pela vida de vocês. Depois que nós vamos orar aí, irmão presbítero Calado, pelos discípulos de Jesus, pelo sal que ainda existe na terra. Eu estou sentindo uma presença de Deus muito forte. Pela luz que ainda existe na terra, através da tua vida. Continue sendo esse discípulo do Senhor Jesus. Dói. Cansa. A gente se sente triste, a gente tem dias que a gente tem vontade de falar, Senhor, como Elias, eu não quero mais, eu quero morrer. Mas o Senhor, Ele nos dá graça e nos levanta novamente, enquanto não se cumpriu o que Deus tem através das nossas vidas, né? Não termina a obra dele nas nossas vidas, o que Ele tem para nós. Continue sendo assim. Nós vamos depois orar pelos discípulos de Jesus aí, os discípulos do Senhor Jesus. Bem, vamos ouvir um louvor então, né? Vamos ouvir um louvor e voltamos. A irmã Luciane vai estar orando ao Senhor Jesus. Aleluia. Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza. O que se vê, o coração sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora este coração, veja, Senhor, se não tenho razão. Mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada, Espírito. Se você quer aceitar a Jesus, reconciliar com Jesus, coloque o teu nome no comentário também. Queremos orar por você, né? Toma uma posição nessa manhã, dizendo, eis-me aqui, Senhor. Então aí, se você quer reconciliar, aceitar a Jesus, renovar a tua aliança com o Senhor, escreva no comentário. Estaremos orando por você nessa manhã ainda. Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza. O que se vê, o coração sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora este coração, veja, Senhor, se não tenho razão. Mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada, Espírito Santo mora em mim. Oh, yeah. Meu coração é o teu lugar, essa morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui, faça morada em mim. Essa morada em mim, essa morada em mim, Senhor. O meu coração é no teu lugar, faça morada em mim. O meu coração é no teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. O meu coração é no teu lugar. Vem fazer morada. Glórias a Deus, né? Que o Espírito Santo venha fazer morada em nosso coração. É só, né, Ele mesmo habitando em nós para que nós venhamos aí a fazer essa obra maravilhosa do Senhor, né? Com a alegria do Espírito Santo. Amados, antes de nós orarmos aqui pelos pedidos de oração,
né? Eu já quero agradecer, né, por quem esteve aí nos acompanhando, mesmo nós tendo, né, a nossa dificuldade, né, ali com a transmissão pelo Facebook, né? Mas glórias a Deus, nós conseguimos. Depois o link nós vamos estar passando aí, o link vai estar na minha rede social, eu gosto de passar. Está disponível também aqui no Facebook. No Facebook da rádio também aqui tá disponível, enfim, vocês terão acesso aí, né? Antes de nós orarmos, como eu falei aqui, eu já dei o assunto da semana que vem, não percam, porque eu tenho certeza que vocês vão aprender algo aqui. O Novo Testamento, né, principalmente a atitude dos fariseus, né, de não compreender e de matarem a Cristo, né, nós vamos entender, né, nós vamos entender um pouquinho, nós vamos falar um pouquinho, né, da importância da união, nós vamos falar um pouquinho de saber usar a espada, palavra de Deus, né? Não, nós vamos entender pela palavra de Deus, a gente não usar a espada com ira e nem com contenda. Nós vamos aprender bastante coisa semana que vem, né? Vamos aprender. E o texto que nós vamos ler, eu vou dizer assim, o texto áureo que nós vamos ler na semana que vem, já anota, aí quem quiser anotar, para estar até meditando, tá lá em Gênesis 49. Eu já anotei aqui, do versículo 5 ao versículo 7. Isso nós vamos ler, né? E depois nós vamos aí manusear a nossa espada aqui, para que nós venhamos ter um entendimento. Então eu quero ler aqui Gênesis 49, do versículo 5 até o versículo 7, já para vocês ficarem aí meditando. Que diz assim: Simeão e Levi são irmãos. Suas espadas são armas de violência. Que a minha alma não entre em seu conselho. Que meu coração não participe da sua assembleia. Porque em sua ira mataram homens e, a seu bel prazer, aleijaram bois, cortando-lhes tendões. Maldita seja a sua cólera, tão tremenda, e sua ira exageradamente cruel. Eu os dividirei pela terra. Eu os dividirei pela terra de Jacó e os espalhareis no meio do seu próprio povo. Os escribas e os fariseus são descendentes de Simeão e de Levi. E daí nós vamos entender o jugo, como que eles manuseiam essa espada aqui. Vai ser bem importante, vai ser bem edificante. E pode-se fazer perguntas, né, dentro do texto, né, que não seja... A gente né? pergunta dentro do texto, porque como a palavra do Senhor ela é abundante, e às vezes vem perguntas assim que a gente quer responder, mas como daí sai fora do texto, aí a gente abre janela e não fecha janela. Né? Então, se houver perguntas, que haja dentro aqui do texto, para que a gente possamos, né, esclarecer bem. Amém? Ok, então vamos fazer a oração? Vamos orar. Nós vamos orar aqui por todos os pedidos aqui, né? Eu vi aqui tem até um pedido pela uma vizinha aqui. A Cecília, né? Marques faz pedido de oração. É verdade? Né? Vamos estar orando, né? Porque só... Mimi Arteira, paz do Senhor, Mimi. Eu acho que é Michele o seu nome, né? Michele. É Michele, Mimi. Eu acho que é Michele, né? Poxa, estou muito feliz com você, né? Que bom que você está aqui, né? Ela já anotou lá, para a semana que vem, né? Isso mesmo, irmã. Vamos nos encher da palavra do Senhor. Eu vou estar orando por todos os pedidos aqui, apresentando os irmãos, né? Que estão aqui, os que também estão pelo YouTube, né? Eu agradeço, né, pelos irmãos estar aqui nos acompanhando. Eu sei que os irmãos vão estar compartilhando, trazendo, né? Trazendo mais pessoas, né, para que nós possamos compartilhar essa palavra do Senhor desse jeitinho, assim como o Senhor tem usado, né, os seus instrumentos, né, conforme Ele quer. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por este momento. Deus querido, nós somos tão gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade de aprender,
da tua parte. Sim, Jesus. Aprender da parte do Senhor, Pai Glorificamos querido. a Ti. É, Exaltamos. como nós temos que nos comportar, como que nós temos Obrigado por tudo que te que buscar, realizar. Senhor. Perdoa Ciente, nossos Senhor, pecados, nosso nossos Deus. Olha, ciente de tudo que o Senhor nos fala. Sim, Jesus. Deus querido, nós te agradecemos pela tua palavra. Sim, e que nós sejamos, Pai querido, aquilo Oh, Deus, que o Senhor Deus. quer, aquilo que o Senhor planejou, pensou para nós, Deus amado. Deus, que Oh, nesta Deus, manhã, poderoso. nesse início de tarde já, Senhor Jesus, eu levanto as minhas mãos mais uma vez para o céu, Pai querido, e eu intercedo Sim, meu para Pai. todos aqueles, Pai querido, que foram escolhidos para levar, tremendo. proclamar o Teu Evangelho. Deus querido, que o Senhor desça sobre Deus eles, Pai glorioso. querido, uma unção poderosa. Sim, Jesus. Que o Senhor conforte, Pai amado, o coração que se houver, Pai, algum coração triste, Senhor Jesus, por causa da Tua palavra. Ah, Senhor, meu Deus, por ser fiel à Tua palavra, Sim, Senhor, meu Deus, está Abençoa, enfraquecido Pai. porque não está vendo um retorno como o coração deseja. O Senhor está falando, é assim mesmo, mas Deus fala, continua, porque se ainda não apodreceu, por mais que você pense, por mais que eu pense que não está surtindo resultado, o Senhor disse para nós aqui, se não apodreceu, porque ainda há sal. Que esses, Pai, continuem sendo sal, Pai, com poder de conservação, Senhor, meu Deus. Que esses, Pai, continuem sendo luz, Pai querido, onde possa manifestar, Senhor, a Tua presença, Senhor, sobre lares, sobre vidas, Senhor, meu Deus querido. Deus Porque nós poderoso. sabemos que o Senhor é poderoso, Senhor, meu Deus, para fazer se cumprir, Senhor Jesus, na vida, Senhor, dos Teus discípulos, na vida, Senhor, meu Deus, dos Teus servos, Senhor, meu Deus. E, Pai, tem recompensa na terra, sim, mas tem maior recompensa no céu, Pai, porque o Senhor é poderoso. Louvado é teu Nós nome, cremos no Senhor. É por isso, Senhor, meu Deus, que quando nós estamos caídos, abatidos, tristes, Senhor, meu Deus, o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, Sim, Senhor, meu Deus. E quando nós vamos vivendo aqui, Senhor, os resultados, Senhor, meu Deus, a gente fala, valeu a pena. Valeu Verdade. a pena nós se expor, valeu a pena, Senhor, meu Verdade. Deus, nos oferecer a nossa face, valeu a pena, Senhor, nós Glorificamos. continuarmos contigo, Senhor, porque Fortalecendo. é o Senhor quem faz através do Teu Santo Espírito. A tua presença. Nós te louvamos, nós te agradecemos por o Senhor nos escolher, Senhor, meu Deus, porque, Senhor, para este tempo fomos chamados, Senhor, nosso Deus, Sim, e nós Jesus. te agradecemos. Deus, nós também oramos, Pai, por todos os pedidos de oração. Senhor, por salvação de família, Senhor, por provisão na família, Deus querido. Nós temos aqui a irmã, Senhor, que está Sim, preocupada com os seus vizinhos, Pai amado, que está precisando ser atendido numa necessidade, Senhor, meu Deus. Deus Abençoa, querido, Jesus. faz a tua Cura, obra, Senhor, Senhor. Ajuda, liberta, Senhor, meu transforma Deus. a vida, Deus querido, que a tua palavra não provisão, falte, Senhor, que as tuas situação. instruções, Senhor Jesus, não lhes falte, Senhor, meu Deus, para que o teu nome venha a ser glorificado, Deus querido. É o que nós te pedimos, papai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. À noite estamos de volta às 20 horas com uma programação Palavra que Liberta, né? Não sei se a Luciana pode vir hoje, né? Ela faz parte da programação também, né? Mas hoje é Palavra que Liberta também, a programação das 20 horas. Você é o nosso convidado especial, tá ok? Bom almoço, quem não almoçou, nós vamos ainda almoçar. Muito obrigado por esse carinho, né? Já avisando também, outra coisa que eu queria avisar, que eu estava me esquecendo, que amanhã não haverá programação da parte da manhã nem à tarde, né? Nem a de Kids e nem a programação do Cofadep das irmãs. Estarei viajando com o nosso pastor presidente para a convenção amanhã e voltaremos só à noite, não sei qual horário que nós vamos voltar. Então não haverá programação por esse motivo, né? Então, como vai ter a convenção, vai ter vários irmãos que serão consagrados nessa convenção, e como sou fotógrafo da igreja também, né, nós estaremos lá registrando esse momento, então, que é muito importante para a nossa igreja, tá ok? Que Deus abençoe vocês todos, muito obrigado, tchau! Deus abençoe. É Miriam, não é Michele. Eu achei também que fosse Michele. É Miriam. Miriam Nagel. Miriam Nagel. Isso. Um abraço, Miriam. Abraço a todos os nossos irmãos aí de vários lugares do Brasil.
né? A nossa irmã Meire lá de Minas Gerais.